Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, o tema que a gente vai estudar aqui são os gregos, tá? Hoje nossa aula vai ser sobre a Grécia. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque a Grécia é um local interessantíssimo. Acho que é um sonho conhecer, aliás, a Grécia, de tudo que a civilização grega deixou pra gente, né? Então vamos lá. A Grécia fica localizada na Europa. Vou mostrar um mapinha aqui para vocês se localizarem. A Grécia fica na Europa, na Península Balcânica, a gente pode chamar. Eles estão bem aqui, ó. Essa daqui é a Grécia Antiga, tá? Eles estão bem aqui, ó, nessa região coloridinha, verde, rosa, e tinha ilhas e regiões que os gregos tomavam, que viraram parte do que era a Grécia Antiga. Então, os gregos, eles tinham o local onde nasceu a civilização e depois foi se ampliando e as regiões próximas foram se tornando meio que colônias gregas, mas não é bem colônia porque os gregos não mandavam propriamente nessas regiões. Cada região era autônoma, mas a cultura grega e o comércio grego estavam lá presente, tá? Os gregos, eles têm origem em vários povos que eles chamam de indo-europeus. Então, no começo, eles tinham várias vilas autônomas, várias vilinhas, né, pequenas, e que todo mundo era igual. Então, eles eram uma civilização, uma organização igualitária. Cada vila tinha lá as pessoas que plantavam, as pessoas que colhiam, as pessoas que faziam artesanato, todo mundo era igual. Com o passar do tempo, essas vilas que eram formadas em vales, porque a região da Grécia é muito montanhosa, elas começaram a se organizar num estado propriamente. Então, os gregos, eles foram uma civilização antiga que não formou um império grego, porque os gregos se organizaram em cidades-estado. O que são as cidades-estados? Cada cidade tinha lá seu líder, cada cidade tinha sua cultura, cada cidade tinha uma parte religiosa importante para eles, né? Era comum a todos, mas cada um tinha ali o seu principal deus, o deus que adorava mais, a parte da cultura da religiosidade que gostava mais, tinha sua própria moeda, tinha seu próprio governo, seu próprio estilo de governo. Então vamos dizer que os gregos formaram várias cidades-estados na antiguidade. Era assim que eles se organizavam, tá? Mas vários povos vão formar o povo grego. E eles foram lá tomando, se organizando e se fixando em territórios na Grécia, certo? Como a gente sabe a história dos indo-europeus, dos gregos? A gente sabe porque a história nasce na Grécia. Tem um historiador, o primeiro historiador do mundo, que é chamado de Heródoto. O Heródoto, ele era um grego que passou a estudar os povos anteriores a ele, né? Até a história da própria Grécia, também povos do Egito, né? Os egípcios e etc. E ele não só estudava, como ele fazia anotações do que ele via e ouvia sobre aqueles povos. E isso é uma parte do método da história, né? Fazer anotações, tentar ouvir relatos, que é um tipo de documento histórico, buscar informações escritas daquele povo. Então, o Heródoto foi o primeiro historiador e ele era grego. Então, por isso que a gente tem tanto apreço pelos gregos e também como a história dos gregos ficou guardada para a gente estudar, né? Então, a civilização grega era organizada em cidades-estados. Primeiro eram sociedades igualitárias, todo mundo era igual, cada cidade tinha lá sua organização, mas todo mundo era igual. Depois eles vão começar a dividir em classes sociais, como toda civilização, né? As cidades-estados gregas, elas eram chamadas de poleis ou polis, tá? As polis, elas eram construídas normalmente nos altos das montanhas, tá? E tinham o objetivo de proteger aquela cidade de inimigos, etc. Elas eram independentes, né? Tinham cada um suas leis, seu governo e sua liderança, né?
Então, as poleis são as cidades-estados gregas, certo? Então, os gregos eram organizados em poleis. Tiveram várias poleis na Grécia inteira, mas duas ficaram mais conhecidas, duas ficaram mais famosas, que é Esparta e Atenas. Vocês provavelmente já ouviram falar dessas duas poleis, né? Que foram as mais famosas por uma série de coisas, porque eles ficaram mais poderosos, mais importantes, com um poderio militar melhor e etc. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então existia a Grécia e existia também a Magna Grécia, né? O que é a Magna Grécia? São colônias gregas em várias regiões do mar Mediterrâneo, que eles fixavam essas colônias para poder ter postos comerciais. Por que eles eram organizados em cidades e estados? Porque eles eram meio isolados. Cada região, cada montanha tinha ali um vale, e naquele vale se formava uma cidade. Então, os gêneros alimentícios eram limitados na Grécia, né? Então, para isso, eles começaram a expandir o território. As cidades passaram a colonizar outras regiões. Então, existiam várias cidades colonizadas pelos gregos, que eram reflexos da cidade-estado que colonizou. Então, se eu faço parte de Atenas e Atenas colonizou uma região, então aquela região é uma colônia de Atenas, não de toda a Grécia, né? Então, ele vai ter um governo parecido com Atenas, vai ter uma cultura parecida com a de Atenas e etc. Então, os gregos eram muito peculiares, tá? Eles conseguiram pegar um território muito grande do mar Mediterrâneo, ó. Tudo isso que está em vermelho para vocês, que vocês estão vendo, é a Magna Grécia. São as colônias das cidades-estados gregas, certo? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre Atenas, né? Atenas é a cidade-estado que mudou a história da Grécia. O nome da cidade já faz menção a deusa que eles mais adoravam, que era homenageada pelos atenienses, que é a deusa Atena, deusa da sabedoria. Então, se a deusa da sabedoria era a deusa principal dessa cidade, vocês já imaginam que a cultura deles estava totalmente voltada para essa ideia de conhecimento, né? Sim, os atenienses, eles queriam ser cultos, eles queriam ser pensadores, eles queriam ter conhecimento. Num primeiro momento, os atenienses tinham um governo que a gente chama de oligárquico. Como assim? O que é oligárquico? É um governo onde poucas pessoas têm direitos. Normalmente, os que têm direitos políticos, que pode dar a sua opinião no que fazer sobre a cidade, eram as pessoas que tinham terras, né? Era a elite. Pensem numa divisão social onde existem várias classes sociais e sempre a elite ali, os detentores das terras, que tinham o direito de, sei lá, tomar conta da cidade, de falar se vai ter guerra ou se não vai, etc. Então, eles tinham uma oligarquia na Grécia. Esse era o estilo político. A elite ateniense eram os eupátridas. Os eupátridas tomavam todas as decisões em Atenas. Mas um político, um legislador ateniense chamado Clístenes, ele propôs que mudassem o tipo de política em Atenas. Ele propôs, a primeira vez na história, para eles terem uma democracia. E o que significa uma democracia? É um governo onde os cidadãos têm direitos de dar a sua opinião e sobre as coisas da cidade, sobre o dia a dia da cidade. Então, se vai ter guerra, se não vai, quem vai ser julgado e por quê, que leis devem existir nessa cidade, tudo isso é decidido coletivamente entre os cidadãos. É igual hoje, nós temos uma democracia aqui no Brasil, né? Pelo menos uma possível, talvez uma democracia no Brasil. Mas onde o povo que escolhe os seus governantes e os seus governantes representam os interesses do povo, ou seja, a população está lá sendo ouvida na hora de produzir as leis do nosso país. Então, a primeira experiência de democracia foi lá em Atenas, com Clístenes. E aí, a população de Atenas aceitou. Ele era um legislador, né? Então, ele fazia as leis e ele achava que as pessoas tinham que ter direitos de discutir as leis. Obviamente que a democracia grega não é igual à nossa, né? Tinha uma série de restrições.
Por exemplo, quem era cidadão? Quem tinha direito a participar dessa democracia? Não era todo mundo. Era só os atenienses, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses, que tinham direito de ser considerados cidadãos e dar sua opinião e votar as leis da cidade de Atenas. Mulheres não podiam, não eram cidadãs, escravos não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos e menores de 18 anos também não eram cidadãos. Aliás, as mulheres não eram consideradas cidadãs em Atenas, mesmo que elas fossem nascidas e maiores de 18 anos em Atenas. Então, era uma cidade-estado em que as mulheres não tinham muito poder, né? Não tinham muito espaço. E a gente vai conhecer uma outra cidade-estado que eles tinham, que as mulheres tinham um pouquinho mais de espaço, eu já falo um pouco dela. Bom, lá, como eles organizaram agora, a partir do século 6 a.C., a democracia, eles tinham que organizar os cidadãos e organizar como seriam feitas essas votações, a participação do cidadão. Então, eles se organizavam, os cidadãos, na praça pública, que era chamada de ágora, e na ágora eles faziam uma assembleia geral, que era chamada de eclésia. Então, a eclésia era a assembleia de todos os cidadãos, que iam discutir as coisas, e eles se encontravam para fazer essa assembleia na praça pública, que era a ágora, né? Lá na eclésia, nessa assembleia, eles discutiam coisas sobre a cidade, né? Eles discutiam sobre se eles iam entrar ou não numa guerra, se eles iam fazer obras públicas, se iam construir templos, o que seria feito na cidade inteira, né? E também na eclésia, que era essa assembleia geral, eles faziam um sorteio entre os cidadãos e escolhiam 500 pessoas, 500 membros de Atenas, 500 cidadãos atenienses, para compor a bulé. A bulé era o conselho dos 500. A bulé era parte da democracia grega em que eles literalmente faziam as leis, redigiam, escreviam as leis. E também os cidadãos escolhiam os magistrados, né? Vamos dizer assim, quem vai organizar a administração da cidade, então quem vai cuidar das obras públicas, dos impostos, eles escolhiam essas pessoas e também escolhiam quem ia participar do judiciário, porque já que tem leis, essas leis teriam que ser julgadas. Então, os atenienses eram bem modernos, tá, gente? Muito modernos. Também tinha um tribunal popular, que era um tribunal menor para crimes menores, que aí os próprios cidadãos faziam parte e julgavam os crimes. A educação em Atenas era totalmente voltada para a cultura, tá? Eles tinham uma educação privada na cidade de Atenas. O que é isso? Quem tinha dinheiro, quando o filho completava 7 anos, podiam levá-lo para a escola ou contratar um professor particular, que era chamado de pedagogo, né? E o pedagogo que educava essas pessoas nos vários campos do saber que os gregos se dedicavam, como a filosofia, como a matemática, como a escrita, a literatura e etc. Então, os gregos eles tinham uma valorização muito grande do pensamento racional e das ciências, né? As mulheres já não tinham esse direito de estudar, mesmo tendo dinheiro, a educação das mulheres era completamente restrita ao lar, ao cuidado dos filhos, a costurar, tecer lã, fazer azeite, cuidar da casa e do marido. Então, os homens eram educados, de fato, uma educação formal, e as mulheres não. Em Atenas, as mulheres ficavam restritas ao gineceu, que era a sala das mulheres. Então, mesmo quando um ateniense recebia uma assembleia dentro de casa, ou os amigos para conversar, porque era muito comum nas famílias ricas atenienses, que o homem convidasse vários amigos para poder discutir política dentro das casas. E as mulheres não podiam participar, elas ficavam restritas ao gineceu, ao espaço feminino. Que coisa, né? Bom, os gregos também formaram uma outra cidade-estado muito importante, que é a cidade-estado de Esparta, que a gente vai estudar agora.
Eu vou colocar um mapinha para vocês de Esparta, para vocês entenderem onde ficava localizado. Em Esparta, eles tinham uma sociedade completamente dividida em classes sociais. Estavam lá no topo das classes sociais, que eram considerados cidadãos, tinham direitos. Não era uma cidadania igual a de Atenas, não, mas eu vou falar mais sobre isso. Quem estava no topo das classes sociais eram os esparciatas. Eles tinham posse da terra e tinham direitos em Esparta. Abaixo deles tinham os periecos, que eram os homens livres, que tinham direitos, né, que podiam plantar, normalmente eram agricultores ou artesãos. E os ilotas, que eram servos. Né? E a história das classes sociais em Esparta tem a ver com a formação dessa polis. Por quê? No início, quando os esparciatas, os primeiros grupos, foram para a região da península do Peloponeso, eles chegaram lá e já tinham povos vivendo. Eles militarmente tomaram a região. Os povos que aceitaram a dominação dos esparciatas viraram os periecos, que são livres, homens livres. Quem não aceitou a dominação dos esparciatas virou ilota, que era servo. Então, toda a classe social em Esparta é dividida com base na história deles, né? Eles tinham uma economia agrária, mas toda a educação era voltada para a luta. Então, a educação em Esparta era completamente diferente da educação em Atenas. Em Esparta, a primeira coisa quando nasciam as crianças eram ser avaliadas pelos gerontes. O que eram os gerontes? Eram os homens mais velhos de Esparta. Então, eram os guerreiros antigos em Esparta. Eles analisavam as crianças e viam se as crianças eram saudáveis. Se elas não fossem saudáveis, elas eram assassinadas, elas eram descartadas, mortas ali, bebês. Por quê? Porque eles queriam formar uma sociedade completamente fisicamente perfeita e preparada para a guerra. Porque os espartanos eram guerreiros. Então, as crianças tinham que ser saudáveis e fortes. Isso para mulheres e homens, né? Para meninos e meninas. Porque as mulheres tinham que formar guerreiros fortes, então tinham que ser saudáveis também. Os meninos ficavam sob posse dos pais até os 7 anos e eram treinados para a guerra desde bebezinhos. Quando faziam 7 anos, eram entregues ao Estado e o Estado formava os guerreiros, dos 7 até os 30 anos. Eles eram treinados com muita violência, passavam frio, fome. Tinha o primeiro teste feito aos 7 anos, que a criança era deixada numa floresta e tinha que sobreviver alguns dias. Caso ela não sobrevivesse, ela não seria um bom soldado. Olhem isso. E com 30 anos, ele deixava o exército, deixava de ser posse do Estado e tinha que se casar para formar novos guerreiros espartanos. As meninas, elas tinham uma formação parecida com a dos meninos até os 7 anos, era uma formação guerreira também. Depois dos 7 anos, elas eram educadas em casa para poder se formarem boas esposas fortes, esposas guerreiras. Então, elas tinham o direito de aprender a lutar, elas tinham o direito de aprender estratégias militares, elas tinham o direito de aprender a ler e escrever, assim como os espartanos, homens. Elas tinham uma liberdade muito maior do que em Atenas. As mulheres espartanas tinham direito, por exemplo, a ter terras, a ser donas, ter propriedades e herdar propriedades também, completamente diferente de Atenas, né? Então, as mulheres espartanas eram fortes, tinham que ter guerreiros fortes, então tinham que ser saudáveis fisicamente, fazer muito exercício físico. Acho que a história mais famosa dos espartanos ficou gravada naquele filme 300. Eu não sei se vocês já assistiram. Esse filme retrata as guerras médicas, que eram as guerras dos gregos contra os persas, né? E os persas queriam invadir a Atenas e também Esparta, e os espartanos defenderam, junto com outros gregos, outras regiões da Grécia, né, outras polis, eles conseguiram defender e atrasar os persas na invasão de Atenas. Então, os espartanos, eles ficaram famosos porque 300 espartanos
ficaram nas Termópilas, foi na Batalha das Termópilas, defenderam de não sei quantos mil persas, acho que tinha 10 mil persas contra 300 espartanos. Por quê? Os espartanos, eles eram de fato os guerreiros treinados desde pequenos para poder serem guerreiros, fazer parte do exército. E os persas, não, os persas, como qualquer outro exército, era formado por artesãos, agricultores, não era um exército completamente treinado como os espartanos especializados. Então, eles conseguiram evitar a invasão dos persas. E aí ficou muito famoso, vocês já viram essa fotinho do Leônidas, não já? Leônidas era o rei de Esparta. Lembrando que Esparta era uma cidade-estado, então tinha seu rei, sua moeda e sua organização política. Bom, no final da história da Grécia, vai ter uma guerra entre os gregos e gregos. Ou seja, Esparta e Atenas tomaram muito espaço na política de toda a Grécia. Eram polis muito famosas, muito importantes e ricas. E eles começaram a brigar pela supremacia, né? Por o poderio, quem vai ser a liderança, a polis mais importante da Grécia. Então, nessa briga, gregos atenienses e gregos espartanos combateram. A Guerra do Peloponeso foi vencida por Esparta, só que toda a Grécia perdeu essa guerra porque enfraqueceu o território grego, enfraqueceu as diversas polis gregas, e isso deu espaço para um povo que vivia ali próximo da Grécia tomar conta do território grego, que foram os macedônios, tá? Então, a história dos gregos, os helenos, que era assim que eles se chamavam, helenos, ela acaba em 338 a.C., com a tomada da Grécia pelos macedônios. Porém, a gente vai começar uma nova fase da história da Grécia, porque o líder, o imperador dos macedônios, o Alexandre Magno, ele era um admirador da cultura grega, e ele não só vai gostar da cultura grega, como ele vai levar a cultura grega para as outras regiões que ele dominava. E aí a gente chama essa fase da história de Grécia helenística, porque os gregos eram chamados de helenos, e a cultura deles não vai ficar só ali, não vai morrer depois da invasão dos macedônios, na verdade vai se espalhar na Europa. Tudo bem? Próximo vídeo eu vou falar mais sobre a cultura grega. Então, os gregos inventaram teatro, os gregos fizeram grandes, enormes construções, como é o caso do Parthenon. Os gregos faziam templos, os gregos faziam casas e cidades grandiosas, e a gente fala mais disso no próximo vídeo. Beijinhos a todos e tchau, tchau!